Jesus. Nós, como igreja, valorizamos em extremo tanto a morte de Jesus quanto a sua ressurreição. 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as suas Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. A importância da ressurreição de Jesus Cristo. Até hoje o mundo luta contra isso, o mundo contesta. Se for ver nas redes sociais, você vai ver pessoas falando cada absurdo, mas a nossa fé, a nossa confiança não está baseada no que os outros pensam, mas naquilo que a Bíblia diz a respeito. Para nós, a Bíblia não é só um livro, a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. A Bíblia não é só apenas uma verdade, ou mais uma verdade. Para nós cristãos, a Bíblia é verdade absoluta. Enquanto você não tiver a Bíblia como tua verdade absoluta, a palavra nunca vai fazer o efeito que tem que fazer na tua vida, porque você não acredita nela como tem que acreditar. Enquanto a Bíblia não for a verdade absoluta para você, a palavra não vai se cumprir em você. Ela só se cumpre em nós quando nós cremos nela como
Outra palavra, ela não vai fazer o efeito devido que tem que fazer na sua vida, mas quando você se submete a ela e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve, fala comigo, Senhor, a tua palavra é a verdade. Quando você aceita isso, o próprio Deus começa a agir. Essa palavra escrita se torna viva dentro do teu coração. A ressurreição de Jesus, ele é o maior fato, o fato mais extraordinário, porque não há uma história semelhante. Alguém que morreu, ressuscitou dos mortos e depois foi elevado ao céu e está vivo. Não há uma história da humanidade a respeito de algo parecido. E a ressurreição de Cristo é o fundamento da igreja cristã. A igreja cristã, ela é fundamentada na morte e na ressurreição de Jesus. Quando, em qualquer lugar que você estiver, qualquer igreja que você estiver, aonde não é falado a respeito da morte de Cristo, da sua cruz e da sua ressurreição, quando isso for colocado de uma forma diferente, não como está nas Escrituras, pode dizer: algo está errado ali, porque a Bíblia Sagrada, ela é bem clara a respeito deste assunto, a morte e a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, em todo esse texto, ele nos mostra que sem a ressurreição de Jesus, olha só, às vezes a gente passa pela palavra e não denota bem a importância de cada coisa que é falada. Primeiro, sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Quer dizer, não haveria necessidade de estarmos aqui. Por que eu vou acreditar em Jesus, que ele já morreu e não ressuscitou? A nossa fé, a fé num Deus que está morto. Então a nossa fé, Paulo deixou isso bem claro. Sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria vã. Fala comigo, vã. A nossa fé seria vã. Outra coisa, a nossa pregação seria inútil. Não adiantaria eu estar aqui falando que Jesus vai fazer, que Jesus realiza, do Jesus que está morto. A nossa pregação não ia resultar em nada. Seria, sabe o quê? Uma palestra a respeito de religião. Estaríamos aqui, mas com certeza numa hora dessa da noite você não sairia de casa para uma palestra a respeito de religião. Alguém sairia de casa para ouvir uma palestra a respeito de religião? Não sairia mesmo. Eu jamais vou sair da minha casa para ouvir uma palestra sobre religião. Mas nós estamos aqui porque nós sabemos que o Jesus que nós servimos e adoramos, ele morreu, mas ele levantou do meio dos mortos, ele ressuscitou dos mortos, e esse Jesus está vivo. É por isso que temos o ânimo, a alegria de sair da nossa casa e vir à igreja, à casa de Deus, ainda que seja longe para alguns, difícil para chegar, mas você tem uma fé no teu coração. Você sai da tua casa dizendo: hoje eu vou ouvir a palavra de Deus que vai mudar a minha vida. Hoje eu vou ouvir uma palavra que vai mudar o rumo da minha casa, da minha família. Deus vai falar comigo hoje. Sabe por que você fala assim? Porque você está falando de um Jesus ressuscitado. Glória a Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa esperança, o apóstolo trazendo, a nossa esperança seria vazia. Esperar o quê? Amanhã, futuro, vida eterna, aonde? Não haveria. Outra coisa, sem a ressurreição de Jesus, diz aqui o apóstolo, só eu peguei os pontos que ele falou, a nosso testemunho seria falso. Eu seria um falso pregador, falando de algo mentiroso. E a coisa mais terrível que você pode ouvir é ouvir mentiras. Nós estamos cansados de ouvir mentiras. Tem muitas pessoas que deturpam a palavra trazendo mentiras daquilo que Deus
Porque o que eu estou falando com você nessa noite está sendo confirmado na palavra de Deus, e dentro do teu espírito está sendo confirmado que o Jesus que tu serve é o mesmo que eu sirvo e ele está vivo. É confirmado dentro do teu coração. Mas que reação que eu, de repente, eu tenho vontade de dar glória a Deus. Glória a Deus. Sai assim, parece que sai natural. Glória a Deus. É porque há um Jesus vivo dentro da tua vida, ressuscitado, que traz essa alegria de viver dentro de você. Já pensou se Jesus tivesse ressuscitado? Nem estaríamos aqui, seríamos pessoas chatas, problemáticas, espalhadas, uns não estariam nem mais vivos. Mas glória a Deus, que a obra dele foi completa. Ele entregou a sua vida, mas ele levantou dentre os mortos. Outra coisa, sem a ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo trazendo nesse texto que foi lido para vocês, os nossos pecados não seriam perdoados. Olha o peso, olha o meu peso, você nem me vê, de tanto peso que é carregar nas costas. Já viu o filme do Peregrino? Quem já assistiu o filme do Peregrino? Que ele carrega, nossa, sacola não, aquilo não é sacola não, aquilo não é sacola, ele carrega um fardo desse tamanho das costas dele pelo caminho. Fizeram um filme do Peregrino. O Peregrino foi um livro escrito por João Bunyan, e o peregrino carregava o fardo até se encontrar no lugar onde ele pôde colocar o seu fardo, que foi aos pés da cruz. E assim seríamos nós, um fardo de pecado nas costas. Isso se Jesus tivesse ressuscitado. E sabe como íamos morrer? O caixão ia ser pequeno para nós. Tinha que ter uns 10 caixão, um para o corpo, outro para a língua, outro para... ia ter um caixão ia ser pequeno para enterrar os fardos de pecados que praticamos durante toda a nossa vida. Não ia dar. Mas glória a Deus, ele morreu e ele ressuscitou. Os nossos pecados foram perdoados. Glória a Deus. Eu sou livre, não tem mais peso sobre mim. Você pode dizer: eu sou livre. Eu sou livre, Jesus me perdoou. Aleluia. Eu fui perdoado pelo grande amor. Ele me perdoou. Eu sou livre, já não tenho mais o fardo do pecado sobre mim. O apóstolo Paulo diz ainda: nós seríamos os homens mais infelizes de todos. O mais infeliz de todos os homens. O mais triste. Se ele não tivesse ressuscitado. E outra coisa, estaríamos perdidos para sempre, condenados ao inferno. Mas eu dou glória a Deus que nessa noite aqui nesse lugar se reúne a igreja de um Deus vivo para glorificar o nome do Senhor, que nessa noite vai tomar santa ceia do Senhor, o sangue que foi derramado em prol da nossa vida, o pão que representa o corpo que foi partido por nós. Nós vamos celebrar nessa noite a santa ceia, não um Deus morto, mas um Deus que morreu sim, mas que ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre. Glória a Deus. Dá aquele glória a Deus gostoso. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Depois que Jesus ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, as mulheres que foram aos sepulcros, a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus apareceu aos apóstolos sem a presença do Tomé. Jesus apareceu de novo com a presença do Tomé. Se lembra quando o Tomé tocou no sua mão, no seu lado? Muita gente fala do Tomé, viu? Mas Tomé ficou mais crente que a gente. Esse aqui ficou mais crente que nós. Mas Jesus disse para ele: Tomé, porque você me viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram, nós, e creram. Esses são bem-aventurados. Então quer dizer que nós somos mais bem-aventurados do que Tomé. Glória a Deus.
Oh, glória a Deus. Outra coisa, Jesus apareceu aos 7 apóstolos no mar da Galileia, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, como já disse, há uma multidão de 500 pessoas. Quando ele ascende ao céu, quando ele vai subindo, há uma multidão de 500 pessoas que veem esse fato. Então, a ressurreição de Jesus não foi alguma coisa escondida, que alguém teve uma revelação. Olha, eu tive a revelação que ele ressuscitou. Não, foi visto por essas pessoas. 500 pessoas viram. Apareceu a Tiago, a Paulo, como ele revela aqui nesse capítulo 15. A Bíblia apareceu. Quando é que Jesus apareceu a Paulo? No caminho de Damasco. Ele teve a revelação de Jesus ali no caminho. Glórias ao nome do Senhor. Apareceu a Estevão quando esse estava morrendo, sendo apedrejado, e ele vê Jesus em pé, à destra do Pai, de pé para recebê-lo. Ele viu Jesus em pé, ele teve a revelação. E também apareceu a João ali na ilha de Patmos. É interessante que na cruz o Cordeiro de Deus é expiado. Expiação quer dizer sacrifício, sangue derramado. Expiação quer dizer sangue derramado e morte. Na cruz, o Cordeiro de Deus, ele é expiado e ele é sacrificado. Na cruz, com o seu sangue derramado, sabe o que Jesus está fazendo? Está aniquilando o poder do pecado. Na cruz, Jesus está recebendo sobre ele, pagando a dívida que era nossa. Na cruz, Jesus está pagando a nossa dívida, recebendo sobre ele toda a ira de Deus. É como um para-raio, aquele raio que você vê que vem, depois você vê um trovão, parece que vai acabar com tudo, mas primeiro vem um raio. Jesus foi o nosso para-raio. A ira de Deus estava sobre o homem. Um Deus que ama, mas um Deus que é justo, que não pode, Deus que ama o pecador, mas que não pode conviver com o pecado. Então a ira de Deus é derramada sobre o seu próprio filho, não é sobre um estranho, porque ninguém poderia receber aquela descarga da ira de Deus. Qualquer homem que recebesse não suportaria o mínimo, um pouquinho que fosse da ira de Deus. E Jesus recebeu a descarga de todo Deus sobre ele. Aquela ira de Deus não era sobre o seu filho amado, mas era sobre nós, sobre mim, sobre a humanidade que peca, a humanidade que sai da vontade de Deus, a humanidade que peca diariamente contra o Senhor. Essa descarga era para cair sobre a humanidade, mas Jesus, como para-raio, disse: Pai, eu tomo a culpa do Joel, eu tomo a culpa da igreja ali da Amor e Vida sobre mim, eu tomo a culpa da irmã Maria, do irmão João, eu tomo a culpa da irmã Marli, eu tomo a culpa da irmã Yara, eu tomo a culpa deles, Pai. Então, como um para-raio, ele recebe aquela descarga de ira de Deus. Mas o livro de Isaías diz que ao Pai agradou morrê-lo. Jesus estava sendo moído, pisado no lagar onde as uvas eram amassadas, aonde saía o vinho puro. Jesus estava sendo pisado pela ira de Deus, mas o
interessante que a cruz é o lugar onde a ira de Deus e a misericórdia se encontram. A cruz é o lugar onde a ira de Deus, que quer fulminar o pecador, se encontra com o amor e com a misericórdia. Não é na cruz. A cruz é o lugar onde a lei, que vinha com as suas ordenanças, dizia: pecou, tem que morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Era assim que dizia a lei. Mas na cruz, a lei e a graça dão as mãos. Na cruz, Deus encontra um lugar. Uma irmã falou a respeito da justiça, onde a justiça de Deus, que diz: pecador tem que pagar o preço, o sangue tem que ser derramado, o cordeiro tem que ser imolado e morto. Onde a justiça de Deus se encontra com a paz, a justiça e a paz se beijam, se encontram. Salmos 85, versículo 10, que a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Foi nesse momento na cruz. Aleluia! A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça, que diz: tem que pagar o pecador, tem que sofrer a punição, se encontra com a paz. A justiça e a paz se beijaram. Salmo 85 e 10. Que lindo esse versículo, que a pastoreada sempre cita. É nesse momento na cruz. Podia ter sido à beira do mar da Galileia, poderia ter sido em diversos alguns lugares que Jesus esteve na Palestina, mas Deus escolheu o altar, a cruz como altar para esse encontro. Glória a Deus. Na cruz toda a ira de Deus é descarregada. Na cruz Jesus é moído por nossas culpas e transgressões. Na cruz Ele abre a boca e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Na cruz Ele traz uma palavra retumbante, dizendo: está consumada, Pai, toda a obra que Tu me mandou fazer. Esse está consumado, Jesus estava dizendo: Pai, o preço alto foi pago, está sendo pago. Aquilo que ninguém na terra podia fazer, hoje está acontecendo, eu estou fazendo, Pai. É o meu sangue. Tanto que Jesus não se apresenta, a Bíblia diz que Ele se apresenta num tabernáculo, não feito por mãos, mas no céu, com o seu próprio sangue. Quando Jesus chega com o seu sangue, Pai, está aqui, é por eles. Deus olha para o pecador e diz: está perdoado, está justificado, declarado justo por causa do sangue do meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Ali na cruz, é interessante que na ressurreição de Jesus, Ele contraria aquilo naturalmente que é colocado pela natureza. Jesus anula o poder da morte. Nunca havia acontecido isso. Até aquele momento a morte reinava. Mas na ressurreição de Jesus, quando Jesus ao terceiro dia, Ele se levanta dentre os mortos, Ele está anulando o poder da morte. Ele está tirando a coroa da cabeça da morte e dizendo: agora sou eu quem reino acima de tudo e acima de todos, porque eu sou o Senhor. Fala comigo assim: Jesus é o Senhor. Jesus é o
Se a cruz de Jesus aniquila o poder do pecado, a ressurreição aniquila o poder da morte. Glórias ao nome do Senhor. A morte reinava solta, mas Jesus chega para dizer: basta. Oh, Jesus já havia dito isso para Marta quando veio desesperada, porque o seu irmão Lázaro havia morrido. Jesus já havia dado uma dica lá atrás. Jesus já tinha dado uma dica para Marta quando o seu irmão Lázaro estava no sepulcro. Jesus disse para ele ali no capítulo 11 do Evangelho de João: Marta, ai Senhor, o que vai ser com meu irmão? Ele morreu. Marta, olha para mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glórias ao nome de Jesus. Ele é a ressurreição e a vida, e Ele está entre nós. O morto levanta, o caído se levanta, o doente fica curado, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Às vezes eu fico lendo a Bíblia. Esse dia desse eu estava começando a ler. Sabe o que me deu vontade? Eu queria correr, eu queria pular, eu queria começar. Oh Deus tremendo, oh Deus maravilhoso, olhar para um pecador como eu e estender tão grande amor, uma graça para alcançar lá embaixo um pecador como eu. Irmão, a minha vontade era pular, eu fiquei assim. Aí sabe como é que é o crente pentecostal, né? Ele fica no lugar, mas ele fica falando em línguas estranhas sozinho. Ele fica. Parece que tu fica debaixo de uma eletricidade, uma coisa que acontece, eu não sei explicar muito bem. Você fica assim, qualquer coisa que sai da tua boca parece que vem uma unção, você sente uma unção. Qualquer hino que cante, você quer, já quer profetizar. A pessoa já vem chegando: eu quero orar. Chego aqui na igreja: irmão, vem cá, vou orar. Um dia desse entrou um irmão, hoje eu até falei com o pastor, aquele dia que fez oração de manhã aqui, irmão. Foi bom ou não foi? Meu coração estava desejoso, eu queria orar por alguém, e apareceu a senhora de mulher aqui para me orar, porque o meu Deus está vivo, e esse poder é para ser espalhado no meio do povo, no meio das pessoas. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Você sente algo do céu. Mas que é isso? Religião nenhuma faz isso, filosofia nenhuma faz isso. Traz essa alegria do céu. É um Jesus ressurreto que está dentro de nós. A tua boca se torna a boca de profeta de Deus. A tua língua, ela parece que queima como fogo. Parece que da tua boca sai bola de fogo. Alguém tem que dizer: meu Deus, que é isso que está acontecendo comigo? Oh, aleluia. É porque o Jesus ressuscitado está dentro de você. Ele está vivo. E Ele está dizendo para a tua filhinha: eu estou aqui contigo. Tu não vai ficar pelo meio do caminho, filho. Eu estou aqui. Eu vou te abençoar. Eu vou te sustentar, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Eu cuido de ti até o fim dos teus dias. Aleluia. Não precisa ter medo de morrer, porque se morrer vai para o céu. Mas enquanto viver, a alegria de Deus vai estar dentro de você, porque o Jesus ressuscitado está dentro de nós. Jesus está vivo. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Pedro escreveu no capítulo 1, versículo 3, 1 Pedro: Ele nos regenerou para uma viva esperança. Regenerado, como nascido de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por causa da ressurreição de Jesus, nós somos regenerados. Eu já não sou mais aquele. Você não é mais aquela lá, mas não, aquele já morreu, filho. Aquele já morreu, filho. Aquele homem não existe mais. Aí está aquele homem que jogava futebol lá no
É interessante que na ressurreição temos agora um Salvador que nunca mais vai morrer. Não adianta. Ele morreu uma vez só, nunca mais vai morrer. Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 9, diz assim: sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. Já não morre. Ai, vamos matar, vamos acabar, vamos destruir. Quanto mais ele se lembra com os cristãos, mais o Evangelho cresce, mais a palavra prevalece, porque não pode mais matar. Temos um Salvador que não pode mais ser morto, ele já morreu uma vez. Oh, aleluia! Esse sacrifício está valendo faz 2000 anos, mais de 2000 anos, até hoje. Esse sacrifício está valendo, é poderoso. Ai, na nossa vida, vidas estão sendo resgatadas, vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo transformadas pelo poder da palavra, porque o Jesus da Bíblia está vivo. Amados, salvação de vida, transformação de vidas acontece, vidas são transformadas, Deus muda cativeiro. Sabe por quê? Não é, pastor, trazer palavras positivas, né? Repetir palavras positivas, do pensamento positivo. Isso é nada. Claro que o ser humano não pode ser um negativo, né? Mas nós não vivemos em cima de palavras positivas. Nós vivemos naquilo que a Bíblia diz que nós temos que viver. A palavra de vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A palavra de vida está dentro de você. O teu espírito é vivo. Você é vivo, porque há algo poderoso que se move dentro de você, que faz você sair da tua casa, como irmãs aqui, e vão fazer visita a hospitais. Por quê? Há algo vivo dentro do coração das minhas irmãs que move você para fazer esse trabalho. Você fala de Jesus para as pessoas que estão desesperadas. Por quê? Cada um cuida da sua vida, escolheu isso. Não, eu não posso deixar ele morrer, eu não posso deixar essa pessoa ser destruída. Há algo vivo dentro de mim que eu quero passar para ele também. E nesta noite, esse algo vivo de Deus vai passar para dentro da tua vida. Algo novo vai nascer dentro de você. O Jesus ressurreto vai abrir em você uma nova expectativa. Algo novo vai nascer. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quero encerrar. Quantos resultados da ressurreição? Novo nascimento. Segundo Pedro já trouxe para vocês aqui, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus. Perdão de pecados. Olha só o resultado de ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceria no vosso pecado. Mas nós não permanecemos mais no nosso pecado, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Na cruz ele pagou o preço pelo nosso pecado, e ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, para a glória, para a bênção na vida da igreja. A igreja nasce na sua morte e na sua ressurreição. Por isso que essa igreja é muito poderosa. Ninguém pode parar a igreja. Governo algum, rei na terra não pode fazer isso. Tentaram já fazer. O Estado Islâmico tentou matar todos os cristãos degolados. Sabe o que está acontecendo agora? Se voltou contra ele. Eles agora dizem que estão sendo perseguidos. Se voltaram contra os cristãos. Se voltaram contra a igreja do Deus vivo. É que Deus ama, Deus de misericórdia. As pessoas estão cegas, fazem loucuras, mas Deus também ama os seus, e Deus também cuida do seu povo na terra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Resultados da ressurreição, cumprimento da promessa do derramar do Espírito. Alinhados diz que a esse Deus ressuscitou dos mortos. Isso aqui é Pedro falando.
Glórias ao nome do Senhor. Ele não vai permitir que nenhuma condenação também venha sobre os seus escolhidos. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus agora. Oh, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Paulo escreve no Romanos capítulo 8, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Estávamos debaixo da lei do pecado e da morte, mas a lei do Espírito de vida, através da morte e da ressurreição de Jesus, nos arrancou do meio da morte. Você foi arrancado como um forte. É por isso que hoje você tem alegria quando você se levanta pela manhã. Você tem prazer de dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Você tem prazer de louvar o nome do Senhor, porque você foi tirado do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. Hoje você é salvo. Não precisa ter vergonha para dizer não. Eu sou salvo, porque só os salvos vão morar no céu. E quem vai morar no céu aqui? Eu sou salvo. Fala comigo, eu sou salvo. Eu vou morar no céu. Ninguém tira essa certeza do meu coração. Glórias ao nome do Senhor. Temos a proteção do Senhor. Hoje está com você todos os dias. Temos salvação da ira futura de Deus. A Bíblia diz assim: aguardamos nos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oh, haverá a ira de Deus, vai ser derramada, mas os salvos, esses homens e mulheres, que por muitos hoje é ridicularizado, por muitos é zombado. Cristão, você chega no meio de uma roda e as pessoas saem de perto. Quem não é? Mas vai chegar o dia que esses hoje são desprezados, só porque amam o Senhor. Eles serão glorificados, eles serão tomados. A igreja de Deus vai ser tomada, as suas ovelhas serão tomadas, no abrir e no fechar de olhos. Ante o toque da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos. Eu vou subir, você vai subir, nós vamos subir, nós vamos subir muito além das nuvens, muito além deste céu que podemos enxergar, muito além. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu nunca tive o privilégio. Eu queria, às vezes nós queremos, nem sempre o que Deus quer para nós. Tem alguns irmãos que já tiveram esse privilégio de ter a revelação do céu. Quem já sonhou com o céu aqui? Já teve alguma coisa assim? Levanta a mão, pastora linda. É uma coisa tão linda, né? A mão ali? Também. Eu nunca tive. Senhor, acho que se eu falar isso eu vou te trazer para cá. Já não vai ficar. Eu não vou ficar. Eu vou ter o que Deus quiser para mim. A Priscila também. Um dia viu. Ela foi levada. Ela, quando contava isso, e lá eu não podia. Era levada pelos ares. E lá nos ares, perto dos ares, ela via uma cidade. Que brilhava. Nunca tinha visto isso. A cidade era quadrada, como diz essa escritura. E ela via. Ela só sentia a glória de Deus aqui nessa cidade. O dia que ela começou a contar, ela conseguia em lágrimas. Estava orando, Priscila? Não, estava fazendo algum propósito, alguma coisa. Não, né? É essa coisa aqui
Deus quer dar tantos instrumentos. Mas tem uma coisa para nós que ainda não tivemos essa revelação. Como teve o pastor Ali, a pastora Marli, Priscila, e outros aqui às vezes têm um receio de falar, né? Dessas coisas. Nós temos a esperança da palavra. Eu nunca vi com os meus olhos. Eu gostaria de ter uma revelação dessa. Quem não gostaria? Ah, Deus me mostra isso. Mas tem uma coisa, meus amados. O que está escrito aqui, nós cremos que um dia nós vamos pisar na cidade santa, não feita pelos homens, não essa que está a Jerusalém terrenal, mas a celestial. E quando João viu, ela descia como uma noiva ataviada, como uma noiva embrulhada para presente. Isso aqui é para vocês, igreja. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós estaremos com o Senhor. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Esses que hoje sofrem, esses que hoje lutam, esses que hoje negam a si mesmo para servir a Deus, negam o mundo com o seu pecado, com as suas maldades, para servir ao Senhor. Um dia estaremos mandados, historiados, de vestes brancas. Como diz o louvor, vou estar naquele coral. Nós vamos estar cantando. Nós vamos estar com o Senhor. Essa era a maior esperança desse apóstolo que escreveu essa carta de Coríntios que eu trago para vocês. Era uma esperança que ele tinha. Essa é o maior desejo do cristão que vive nessa terra. É interessante que esse desejo do céu, já reparou? Só vem quando você está aflito, a vida se torna um peso para você. Tudo bate na tua vida quando, Senhor, me leva, Senhor, eu quero estar contigo, mas não é a hora ainda. Mas vai chegar uma hora que a igreja de Deus vai ser apertada. E a igreja de Deus, eu tive falando para o pastor Hilário de vez, a igreja de Deus, nos 4 cantos da terra,